Oi, pessoal. O FIPcast é um podcast destinado a discutir de maneira descomplicada, leve e assertiva questões relacionadas a planejamento urbano, questões socioambientais e ESG. É uma iniciativa da advogada Luísa Milagres, da advogada Maiara Vieira e de mim, Leonardo Gandara, advogado e professor, com o apoio e suporte da Fundação Israel Pinheiro, FIP. A Fundação Israel Pinheiro, conhecida como FIP, é uma instituição sem fins lucrativos que está no terceiro setor há 27 anos, com a missão de trazer desenvolvimento urbano, projetos socioambientais, econômicos, e a iniciativa do FIPcast é o compartilhamento e a socialização de todos esses projetos com as pessoas que trabalham na área, com aquelas pessoas que queiram conhecer de forma descomplicada todo esse tema que está em voga no nosso país. Conheçam a Fundação Israel Pinheiro através das nossas redes sociais e acompanhem os nossos podcasts, enviem dúvidas, enviem questionamentos e acompanhem conosco esse episódio super legal. Olá, pessoal! Então, para este nosso episódio do podcast, nós vamos falar sobre planejamento urbano em regiões metropolitanas. Para nos acompanhar nesse nosso bate-papo, está com a gente a doutora Mila Correia. A doutora Mila, ela é mestre e doutora em Direito pela UFMG, advogada, professora, consultora legislativa da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e atualmente exerce o cargo de diretora-geral da Agência Metropolitana de Belo Horizonte, a ARMBH. Mila, muito obrigada por estar aqui com a gente, por ter aceito nosso convite, pela disponibilidade. Nós da FIP somos admiradores do seu trabalho, do seu vasto conhecimento aí no planejamento urbano, no direito urbanístico, ambiental. E a FIP, como instituição, também acompanha, desde o início da criação da agência metropolitana, nestes 10 anos aí, desde a concepção até a atualidade. E, sobretudo, nos últimos 2 anos, que você vem aí à frente da agência, a gente tem visto muita coisa bacana acontecendo, nos últimos tempos, e a gente gostaria de trocar uma ideia com você sobre isso. Mila, seja bem-vinda ao FIPcast. A maior parte das pessoas sequer conhece que existe uma agência metropolitana. Então, a gente queria aproveitar esse bate-papo para você explicar o que é uma agência metropolitana, quais são as funções, competências, enfim, fala pra gente o que é isso. Bom dia. Eu agradeço enormemente a oportunidade de participar com vocês desse podcast, não só porque é um podcast que divulga temas que são muito caros para nós, mas em especial porque esse tema relacionado ao planejamento metropolitano é um tema muito desafiador e que merece ser debatido, merece ser aprofundado. E como você mesmo disse, muitas pessoas desconhecem, não sabem o que é uma agência, o que é uma entidade metropolitana, o que são as regiões metropolitanas brasileiras. O Estatuto da Metrópole, que é a Lei 13.089 de 2015, ele vai estabelecer uma modelagem de arranjo metropolitano para as regiões metropolitanas brasileiras. Foi uma iniciativa do legislador com uma tentativa de padronização, de gerar um arranjo que fosse comum às regiões metropolitanas, justamente com a ideia de regulamentar a Constituição Federal no que diz respeito ao planejamento regional. E não sei se vocês sabem, mas o Estatuto da Metrópole inspirou-se no nosso modelo mineiro, que é anterior ao Estatuto. A nossa legislação em vigor ela é de 2006, leis complementares 88 e 89, a Lei Complementar 107, que cria a agência em 2009, como a Luísa mencionou, mas o arranjo é anterior, inclusive tem previsão na nossa Constituição. E o que ocorre é que a modelagem prevista no Estatuto da Metrópole, inspirado na nossa modelagem, é uma modelagem que estabelece um tripé. Você tem uma Assembleia Metropolitana, que é composta pelos prefeitos dos municípios que integram a região metropolitana, e pelos presidentes das câmaras, numa tentativa de colocar numa instância os poderes executivos e os poderes legislativos municipais. Depois você tem um conselho metropolitano, conselho deliberativo, que tem a participação da sociedade civil, do poder executivo estadual, da Assembleia Legislativa, portanto o legislativo estadual, e a sociedade civil, como eu mencionei, que é a grande novidade pós-88. Depois do processo de democratização, a ideia é que o conselho passasse a propiciar a participação dos atores da sociedade civil organizada.
E para além desses, os municípios. No nosso caso aqui, da região metropolitana de Belo Horizonte, nós temos 2 regiões metropolitanas no estado, a de Belo Horizonte, que foi criada pela Lei Complementar 14 de 73, então é uma das 8 primeiras regiões metropolitanas brasileiras, e temos a região metropolitana do Vale do Aço. E aqui em Belo Horizonte, nós temos então na composição do conselho os 3 grandes municípios, maiores municípios, que têm assento cativo, Betim, Contagem e Belo Horizonte, e outros 3 municípios que vão se revezar na composição do Conselho a cada 2 anos nas conferências metropolitanas, que é um evento realizado pela agência que tem a finalidade de debater diretrizes metropolitanas para a execução pela agência, que é o próximo ator desse tripé, e ao mesmo tempo estabelecer esse processo de seleção dos municípios que vão compor o Conselho, os outros 3 municípios, 3 titulares, 3 suplentes, e também a sociedade civil que vai passar por esse processo de escolha. E, por fim, a agência metropolitana, que é a entidade técnica do arranjo. É aquela entidade, no nosso caso, nós somos uma autarquia, é aquela entidade que tem o caráter territorial técnico com a função de assessorar os municípios da região metropolitana na execução das funções públicas de interesse comum. As funções públicas de interesse comum estão previstas hoje no Estatuto da Metrópole, que são as políticas públicas que transcendem, cuja execução transcendem os limites dos municípios. Daí a necessidade de se ter um arranjo para assessorar com esse olhar metropolitano a execução dessas políticas públicas. No nosso caso aqui de Belo Horizonte, a Lei Complementar 89, no artigo 8º, vai definir quais são essas funções públicas que são de responsabilidade do arranjo. Habitação, desenvolvimento econômico, proteção ao meio ambiente, gestão dos recursos hídricos, saúde, uso do solo metropolitano, etc. Temos 12 no artigo 8º. Mila, explica pra gente um pouquinho quais os principais instrumentos de planejamento urbano que foram trazidos pelo Estatuto da Metrópole para o arranjo metropolitano. Mais uma vez, o legislador federal, inspirado no nosso modelo, ele traz 2 instrumentos estruturantes, que é o fundo e o plano diretor. O estatuto, ele até previa o fundo, mas na sanção final houve um veto. Então, o fundo federal, ele acabou não aparecendo na legislação, no caso, na Lei 13.089. Mas aqui em Minas nós temos a previsão, tanto na Constituição quanto no nosso arcabouço normativo, da existência de um fundo metropolitano. Cada região metropolitana terá um fundo para custear os projetos de natureza metropolitana. Então, ele é um instrumento relevantíssimo. Só para dar um exemplo, o Plano Diretor Metropolitano, ele foi elaborado pela UFMG em 2011, custeado com recursos do fundo. O Plano Metropolitano de Habitação de Interesse Social, que vai ser elaborado agora, também vai ser custeado com recursos do fundo. Então, exemplos de 2 projetos de natureza metropolitana que utilizaram recursos do fundo. O outro instrumento que é estruturante do planejamento metropolitano é o PDDI. O estatuto chama de PDUI, mas nós, como a nossa legislação é anterior, a gente chama de Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, que nós temos, né, como eu mencionei, foi elaborado pelo UFMG em 2011, o macrozoneamento em 2016, e que vai ser atualizado agora, diante desse lapso temporal, porque o Estatuto da Metrópole, ele estabelece a obrigatoriedade de conversão em lei desse documento que é elaborado pela agência, segundo a nossa legislação. Ele é elaborado pela agência, no nosso caso, nós contratamos, né, no passado, a agência contratou no passado a UFMG para fazer a elaboração e aprovado pelo Conselho Metropolitano. E aí, desde 2015, tem a obrigatoriedade de encaminhamento pelo governador do estado para a Assembleia para conversão em lei. Para além desses 2 instrumentos estruturantes, você tem os instrumentos do Estatuto das Cidades, Lei 10.257 de 2001, que são os instrumentos urbanísticos clássicos, que são válidos também para a metrópole. Por exemplo, a Operação Urbana Consociada, que é um instrumento urbanístico do Estatuto das Cidades e que foi apropriado pelo Estatuto da Metrópole, virou Operação Urbana Consociada Interfederativa, né? Então, é uma novidade que o Estatuto trouxe. Então, a gente tem os instrumentos clássicos também à disposição do planejamento metropolitano. Mila, você falou de 2 pontos aí que eu queria só avançar nessa discussão, mas inicialmente você explicou super bacana a questão aí da agência e da região metropolitana, que parece
traduzindo em miúdo, seria um arranjo de governança para funcionar isso. No entanto, todos nós sabemos que os municípios eles têm autonomia, são entes federativos e têm autonomia. Como é que é feita essa interação numa região metropolitana, considerando essa autonomia? Esse é o ponto central do debate hoje sobre governança metropolitana, não só metropolitana. Quando a gente pensa em planejamento regional, não só de regiões metropolitanas, porque você tem as aglomerações, né? Esse é o ponto central, porque antes de 88, e Luísa colocou bem, a agência é de 2009, mas existe planejamento metropolitano na nossa região desde 73, quando ela foi concebida, pelo Plambel, Fundação João Pinheiro, a CEDRU, e de 2009 para cá pela agência. E nós temos uma mudança de paradigma depois de 88, porque a nossa Constituição ela é municipalista e ela alça os municípios à condição de entes federados. Com isso, ela atribui, o Constituinte atribuiu ao município uma carteira de políticas públicas, uma carteira extensa de políticas públicas que são de competência municipal. E o Estado, a nossa Constituição, não só na temática metropolitana, mas o que não é competência da União, que não é competência dos municípios, a competência residual é do Estado. Eu sou consultora legislativa da Assembleia e a gente lida muito com isso no cotidiano, de avaliar a iniciativa, se existe vício de iniciativa ou não. É atribuição do município? É da União? Não, então está na competência residual do Estado. E no caso do planejamento acontece a mesma coisa. Então, regularização fundiária, que é uma política muito cara hoje no Brasil, a gente tem uma legislação 3465 que está regendo a matéria, que é competência municipal, mas o Estado ele pode propor a regularização fundiária, mas a competência ainda é municipal. Então, quem conduz todo o processo administrativo é o município. E essa é uma temática difícil quando a gente pensa em planejamento metropolitano, porque vejam na pandemia como que isso ficou ostensivo. Você tem 2 municípios integrantes de uma mesma região metropolitana, que são vizinhos, que têm um nível de conurbação grande, que tem um movimento pendular claro, mas que adotam ações completamente distintas em relação ao combate à pandemia. O Estado, por intermédio da agência ou não, o Estado teria poder para poder impor uma decisão ou um alinhamento de ações? Não, não tem, porque a gente vai esbarrar sempre na autonomia municipal. É o ônus e o bônus do paradigma. O bônus é porque nós vivemos hoje um processo democrático, nós vivemos um contexto de uma Constituição municipalista, e isso é muito rico, porque é na cidade que a vida acontece, é o pressuposto do Estatuto das Cidades, né, quando ele vai regulamentar o artigo 182 da Constituição. Mas a gente tem esse ônus, que é o ônus de ser um dificultador do planejamento regional ou do planejamento metropolitano. Então, o nosso trabalho hoje, Estado, no caso de regiões metropolitanas, das autarquias, das agências metropolitanas, aqui, a de Belo Horizonte e a do Vale do Aço, é promover políticas públicas, no caso, as funções públicas, e estimular a adesão dos municípios, que é sempre voluntária. Se o município não quiser aderir a uma execução integrada, a uma governança integrada de uma ação, de um projeto, de uma função pública de interesse comum, não existe um poder de polícia que faça com que o município faça adesão ou não. No passado, nós tínhamos vários estímulos à adesão. Nós tínhamos recursos federais que estimulavam a adesão. Você tinha um arranjo diferente no momento em que o Plambel atuava, porque era um planejamento em que a participação do município ela era diminuída, diferente do paradigma pós-88, em que você tem essa carteira de políticas públicas de competência municipal. Então, é um dificultador, é um debate que nós precisamos fazer em relação... O Estatuto da Metrópole veio em 2015 para poder fortalecer o planejamento metropolitano, planejamento regional, mas é realmente um desafio grande, em especial quando a gente pensa no nosso sistema eleitoral, porque muitas vezes você pode ter gestores municipais que não convergem do ponto de vista da posição política, isso também dificulta a adesão em muitos momentos, né, a uma política integrada, mas eu sou muito otimista, eu vejo hoje uma convergência grande, principalmente aqui na nossa região metropolitana. Aproveitando que você citou
em alguns casos, ou vem citando a questão do Estatuto das Cidades e pegando esse gancho do Estatuto das Cidades, e também o gancho dele ter completado 20 anos, né, nesse ano de 2021, é claramente também, além da Constituição Municipalista, que você citou, uma das características dela, o Estatuto das Cidades ele também deixa muito claro quais são as competências da União, dos municípios, e meio que fica uma situação do Estado num limbo entre esses dois entes, não é? Então, como é que o papel da agência metropolitana, e aí, obviamente, considerando aqui especificamente o Estatuto das Cidades que você citou, né? Nesse arranjo em relação ao Estatuto das Cidades, considerando que é uma agência que tem um vínculo com o governo estadual? Hoje a nossa agência, ela tem a natureza jurídica de uma autarquia. Cada estado, cada região metropolitana vai ter uma autoridade metropolitana, que é a expressão que a Lei 6766 de 79 utiliza especificamente para o uso do solo. Vai ter uma autoridade metropolitana que pode ter diversas naturezas jurídicas. No nosso caso aqui, somos uma autarquia vinculada hoje à Secretaria de Desenvolvimento Econômico. O papel da agência é exatamente, na governança metropolitana, de promover o assessoramento técnico aos municípios, em todas as políticas públicas que eu citei, nas funções públicas de interesse comum, e, ao mesmo tempo, buscar a integração, a governança, a gestão integrada, que é o pressuposto, a diretriz matricial do Estatuto da Metrópole, né? Mas a gente esbarra mesmo na questão da competência residual do Estado. Um exemplo que fica muito claro é a regularização fundiária, do município ter a competência para promover todo o processo da regularização fundiária. Não obstante, Ministério Público, Defensoria Pública, o próprio Estado, os beneficiários, eles possam propor, eles possam instigar o início do processo, né? Então, é um desafio que nós temos mesmo em relação à autonomia municipal, à competência residual do Estado, mas, ao mesmo tempo, dentro da governança metropolitana, você tem um arranjo hoje bastante fortalecido, principalmente no assessoramento dos municípios metropolitanos. Mila, e considerando essa governança metropolitana, né, que você fala que é de suma importância, e trazendo a discussão também um pouco para o âmbito municipal, aqui, né, a gente sabe que o plano diretor municipal é o principal instrumento, né, de regularização, de regulação urbana, né, nos municípios, e o legislador constitucional, ele acabou colocando muitas atribuições, né, dentro do plano diretor municipal. E o que a gente vê, na realidade, é que ele virou uma panaceia, né, assim, o modo de resolução de todos os problemas municipais ali. Então, a gente acaba vendo que, na realidade, ele vira uma carta de intenções, né, ele vira um documento geral, sem muita aplicação, na realidade, né? E acaba se fragmentando muito em outros planos setoriais, que às vezes nem se comunicam, né? Como que você enxerga essa questão da existência dos planos municipais e essa integração junto com o PDDI, que vai ser atualizado agora? Como fazer essa integração de uma forma mais na prática mesmo? Sempre que eu vou dar aula sobre essa temática, eu gosto de dizer que o plano diretor é a espinha dorsal do planejamento urbano, do planejamento metropolitano também. E eu vejo que, no início, em 2001, com a edição do Estatuto das Cidades e a obrigatoriedade, você tem ali o rol, né, dos municípios que tem a obrigatoriedade de edição de um plano diretor. Naquele momento, você tinha planos diretores que eram bastante generalistas. Hoje, passados 20 anos do Estatuto e todos os municípios que tinham obrigatoriedade, o Ministério das Cidades naquela época fez um trabalho, um diagnóstico desses municípios e tem até um livro fantástico sobre isso que vai mostrar do ponto de vista quantitativo e qualitativo como ficaram nos últimos 10 anos, agora 20, né? Mas naquele momento em que houve esse diagnóstico do Ministério das Cidades,
qual é o status dos municípios brasileiros em relação aos planos diretores. Então, eu vejo que naquele momento era uma novidade, o Ministério, inclusive, deu um suporte técnico muito grande para a elaboração dos planos diretores para esses municípios que tinham obrigatoriedade. Hoje, você já tem vários municípios que não precisariam ter planos diretores, investindo na edição, na publicação dos seus planos, justamente por ser norteador do planejamento. Então, eu vejo hoje planos diretores que são menos generalistas e que têm uma integração maior com os planos setoriais. É claro que o município tem que ter fôlego e tem que ter uma disposição grande para poder pensar um plano diretor que seja casado, costurado com esses planos setoriais. Do contrário, realmente, você vai ter uma esquizofrenia do ponto de vista do arcabouço normativo e do planejamento urbano. Concordo plenamente com você. Mas eu vejo hoje com bons olhos os planos diretores de uma maneira geral, porque eu vejo que eles estão bem estruturados, aquele processo Ctrl+C, Ctrl+V que a gente viu no início, ele já não existe mais, os municípios já têm mais consciência dos instrumentos urbanísticos e da necessidade de previsão desses instrumentos no plano diretor. O Ministério Público, como custos legis, ele vem para estimular a elaboração de planos diretores mais condizentes com as realidades municipais, isso é importante. Inclusive, a gente vê muitas recomendações do próprio Ministério Público pedindo a suspensão da aprovação de parcelamentos do solo em determinados municípios, porque os planos diretores não seguem os requisitos, seja do 42B, né, que veio depois para regulamentar a questão principalmente dos perímetros urbanos, mas esse movimento do Ministério Público também de acompanhar a elaboração dos planos diretores tornou os planos diretores mais convergentes com as realidades locais. E em relação ao PDDI, o Estatuto da Metrópole ele vai estabelecer a obrigatoriedade de adaptação dos planos diretores municipais, dos municípios integrantes de regiões metropolitanas ao PDDI. Então, hoje, aqui na nossa região metropolitana, você tem, os municípios têm planos diretores. Nós não temos ainda um PDDI aprovado por lei, nós temos o documento, que inclusive a agência utiliza como parâmetro matricial do planejamento metropolitano, mas que ainda não foi convertido em lei. A partir do momento que ele for convertido, os planos diretores municipais terão de se adaptar, para que não haja nenhum tipo de divergência, tanto do ponto de vista das diretrizes, quanto do ponto de vista até dos parâmetros urbanísticos, porque hoje muitos planos diretores trazem também a própria lei de uso e ocupação embutida, né, dentro do plano diretor. Aproveitando essa discussão, Mila, acho que a gente poderia, de forma bastante simplificada, mas a gente poderia reduzir dois grandes problemas que nós temos nos municípios, e aí, já que a gente está falando de regiões metropolitanas, a gente vai ter questões relacionadas à habitação e mobilidade, vamos dizer assim, esses dois grandes grupos, vamos chamar assim. Como é que isso comunica com isso que você está falando, assim, dessa discussão do PDDI, dos planos diretores? Ou seja, como fica a questão da habitação e da mobilidade nesse cenário? No nosso plano diretor, mobilidade e habitação são eixos estruturantes. E nos planos diretores municipais, de modo geral, também são. O que a gente percebe, inclusive, são duas funções públicas de interesse comum, a habitação e o transporte intermunicipal. E o transporte a gente sabe que é um desafio grande, porque depois de 88, como o transporte municipal foi delegado para os municípios, você tem aí uma cisão. A gestão do transporte que era unificada no estado, ela passa a ter dois gestores distintos, o municipal, o município, e o intermunicipal metropolitano, o governo do estado. Hoje, quem faz a gestão é a Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade. E aí, você construir um sistema convergente é um grande desafio. E são dois temas difíceis, porque a mobilidade hoje não passa só pelo transporte público. Você tem vários eixos dentro da mobilidade. E nós temos na agência, junto com a Secretaria de Infraestrutura, um grande projeto estruturante da mobilidade na região metropolitana, que é o Plano de Mobilidade da RMBH. Esse plano, ele vem justamente para fazer um diagnóstico. Lançamos recentemente a Matriz Origem e Destino de Pessoas, que foi realizada com dados celulares, porque tradicionalmente, a cada 10 anos, a agência fazia a matriz, a última foi em 2012,
para a gente poder perceber como é o deslocamento das pessoas na região metropolitana, o tipo de transporte, para onde elas vão, de onde elas saem. E pensem o que era a realidade da região metropolitana em 2012 e o que é a realidade hoje, 2021, e o ano que vem seriam 10 anos. Nós antecipamos para 2021 justamente para ser um subsídio para o plano de mobilidade, por isso que a gente realizou antecipadamente. No passado, por exemplo, nós fazíamos como censo, porta a porta. Inclusive, a diferença de valores foi considerável quando você pega os dados e quando você mobiliza, né, para fazer uma pesquisa em loco, como era no passado. E esses dados mostraram como que a tecnologia, por exemplo, teve um impacto gigantesco na mobilidade. Por exemplo, nós não tínhamos Uber, nós não tínhamos os aplicativos que nós temos hoje, não existia o BRT. Então, você tem uma mudança muito grande de realidade, impactado principalmente pela tecnologia, no campo da mobilidade. No campo da habitação, a gente tem um desafio grande, porque o nosso déficit habitacional na região metropolitana de Belo Horizonte corresponde a 21,57% do déficit habitacional do estado inteiro. Nós somos o 6º maior déficit habitacional do país. A gente perde para Rio, São Paulo, Fortaleza, Salvador. Inclusive, a nossa região metropolitana é a 3ª maior do Brasil. Não sei se vocês sabem, somos 34 municípios, mais 16 do colar. Ficamos atrás somente de Rio e São Paulo. Então, a habitação é mais um eixo, mais uma função pública de interesse comum, absolutamente desafiadora, justamente porque nós temos um déficit habitacional, e esses dados são da Fundação João Pinheiro de 2019, assim como a mobilidade. E por isso, a ideia tanto do plano de mobilidade, porque a gente precisa de um diagnóstico e de um planejamento de curto, médio e longo prazo, e o Plano Metropolitano de Habitação de Interesse Social. A CEDESE vai lançar agora o Plano Mineiro e a agência, com recursos do Fundo Metropolitano, vai lançar o edital para o Plano Metropolitano, porque, mais uma vez, a região metropolitana ela tem que ser pensada para além dos limites dos municípios. Então, a habitação de interesse social, você não pode pensar só em Santa Luzia, só em Betim, Contagem, Baldim, Lagoa Santa. Você tem que pensar qual que é o déficit habitacional da região metropolitana, como que as pessoas se movimentam na região metropolitana, onde elas moram, onde elas trabalham e como que a gente vai atacar o déficit, no caso com as habitações de interesse, do ponto de vista metropolitano. Daí a ideia de um plano que pense a região metropolitana como um todo, e não só dentro dos limites dos municípios. Entendi. Mila, mudando de assunto, falando um pouquinho da situação fundiária, né, da região metropolitana de Belo Horizonte, e trazendo aqui para a discussão a questão da regularização fundiária urbana, né, que foi até tema do nosso primeiro podcast, a gente gostaria que você explicasse para a gente um pouquinho do programa Minas Reurb, né, que está sendo promovido aí pelo governo do estado. Minas Reurb é uma iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, como eu mencionei. A agência é uma autarquia hoje vinculada à sede, Secretaria de Desenvolvimento Econômico. A regularização fundiária é uma pauta de competência da sede hoje e é uma iniciativa que busca promover, estimular a regularização fundiária, porque só pelo déficit habitacional você já percebe, a gente tem também um problema fundiário grave no Brasil. Grande parte das cidades, dos municípios brasileiros tem um déficit, um problema fundiário gravíssimo. E assim, hoje na agência a gente até tenta fazer um trabalho preventivo, porque a gente tem que pensar a regularização fundiária como última ratio. A gente implementa a regularização fundiária quando tudo deu errado. Eu sempre brinco assim com os alunos, né? Então, a gente tem até um programa na agência hoje, que é o RMBH Legaliza, porque é uma ideia de assessorar os municípios para que a gente consiga estruturar a fiscalização, porque a fiscalização da ilegalidade, da irregularidade urbanística é estruturante para a gente evitar a ilegalidade e, portanto, ter que aplicar a regularização fundiária lá na frente. E o licenciamento urbanístico, que a 6766 de 79 prevê no artigo 13, parágrafo único, que todo parcelamento do solo em região metropolitana é um parcelamento conjunto, agência junto com os municípios. E o Minas Reurb, então, ele vem para atacar especificamente o déficit relacionado à ilegalidade e ele vem promover, estimular os municípios a fazer a regularização fundiária até chegar na titulação, porque o que a gente observa é que é um processo difícil, custoso, complexo
e que muitas vezes ele não chega no fim, que é a titulação. Claro que a regularização fundiária, a titulação é o ato final, mas ao mesmo tempo a regularização fundiária ela tem que sempre buscar promover o incremento social, ela tem que buscar promover não só a regularidade fundiária, mas a titulação ela é fundamental, porque do contrário você tem um investimento grande no processo de regularização, que é um procedimento custoso, assim como a elaboração de um plano diretor, né? Quantas vezes a gente vê uma regularização que não chega ao final? Então, a ideia do Minas Reurb é promover esse apoio operacional técnico por intermédio da Secretaria para todos os municípios mineiros, e no caso da região metropolitana, a agência, junto com a sede, tem feito essa cooperação técnica, de modo a estimular a regularização fundiária, e foi lançado recentemente um chamamento público com recursos do governo do estado para o cadastramento dos núcleos urbanos informais, do estado todo, e aqui na região metropolitana a gente fez esse trabalho junto com a sede, para que a gente pudesse ter um diagnóstico mais preciso de qual que é o tamanho da ilegalidade ou da irregularidade fundiária, como que a gente poderia atacar esse problema e qual que é a necessidade, inclusive, de recursos, porque muitas vezes os municípios não têm nem capacidade técnica e nem financeira para conduzir um processo, né, como esse. E no nosso caso da agência, a gente tem vários termos de cooperação com municípios da região metropolitana que têm interesse em fazer regularização fundiária, em que a gente faz as capacitações, a gente acompanha todo o processo junto com o município, mesmo sendo, né, de iniciativa do município, a agência acompanha do início ao fim o procedimento. Entendi. E Mila, conta pra gente um pouquinho qual que é a atuação prática da agência nos processos de regularização fundiária que acontecem nos municípios da região metropolitana. A gente sabe, né, que em regiões metropolitanas, com toda essa conurbação que existe, existem núcleos urbanos que às vezes abrangem 2 ou mais municípios, né? Existe uma obrigatoriedade de participação da agência metropolitana nesses processos? Não. Como eu disse, é mais uma política pública que faz parte dessa vastíssima carteira de competências dos municípios. Então, é uma competência municipal, do início ao fim, mas os legitimados, o Estado aparece, assim como a União, o Distrito Federal, o Ministério Público, Defensoria Pública, como um dos legitimados para a propositura do processo. E no caso, a agência e o Estado, né, no caso a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, como a detentora dessa competência na estrutura orgânica do Estado hoje, ela tem essa capacidade de propositura, mas o nosso papel tem sido muito de apoio técnico, porque o que a gente observa é que os municípios normalmente não têm estrutura técnica, nem recurso para a contratação de uma consultoria e nem um staff técnico que tenha condições de conduzir o processo de início ao fim. Então, o nosso papel tem sido muito de assessoramento. Por isso, esses termos de cooperação. E aí, como eu mencionei, a gente tem essa iniciativa RMBH Legaliza no tripé. A gente faz as cooperações técnicas de modo que a gente consiga capacitar as fiscalizações para que os municípios tenham fiscais e exerçam seu poder de polícia para combater, no início, a ilegalidade, a irregularidade urbanística. Ao mesmo tempo, a gente também tem as cooperações técnicas para estruturar os processos de licenciamento, porque se o licenciamento urbanístico do parcelamento do solo, ele não acontece de forma correta, naturalmente você vai ter uma irregularidade urbanística na ponta, porque você precisa da aprovação, você precisa das diretrizes urbanísticas metropolitanas, municipais, para a elaboração do projeto urbanístico, e depois adiante você precisa da anuência prévia da agência e da autorização do município para a execução do projeto, para a aprovação desse projeto. Então, se você tem uma falha no licenciamento, naturalmente você vai ter uma irregularidade urbanística adiante. E o outro ponto do tripé é a regularização fundiária, que é quando nada mais funcionou, e aí você faz um diagnóstico dos núcleos urbanos informais, à luz da 13465, e vai poder iniciar os processos administrativos, e é onde a agência entra, promovendo a cooperação técnica com esses municípios. Eu queria só explorar um pouco mais, digamos assim, descer uma camada nessa questão, porque você já explicou para a gente aqui que a agência pode propor regularizações fundiárias, né? Ou seja, essa pergunta você já abordou, você já respondeu, inclusive.
E você explicou agora todo esse aspecto da governança, né? Assim, existe algum mecanismo, digamos, de indução ou de estímulo, então, já que a questão é, a agência pode propor, existe algum mecanismo de estimular os municípios para que efetivamente aceitem essa proposição e promovam as regularizações? Eu vejo que o melhor caminho realmente é a capacitação. Os municípios, pelo menos aqui na nossa região metropolitana, os gestores municipais e respectivas equipes têm muita clareza e muita consciência da necessidade dramática de se regularizar. Isso é muito claro. Então, já existe um estímulo per si, do próprio município. Até porque, como a vida acontece no município, como a vida acontece na cidade, na prática, o que os gestores municipais enfrentam é: as pessoas não têm o título de propriedade, as pessoas não conseguem um financiamento no banco porque eles não têm o título de propriedade, o município não consegue cobrar o IPTU porque não existe a titulação. Então, você tem limitações no cotidiano que já são estímulos naturais para que os municípios tentem promover a regularidade. Até porque a gente observa também, porque a agência assessora a elaboração dos planos diretores dos municípios aqui da região metropolitana. E o que a gente observa é que muitas vezes os planos diretores eles estão defasados em relação à realidade, e aí a irregularidade nasce mais uma vez. Seja porque você está promovendo um parcelamento urbano numa área rural e isso não é permitido pela legislação. Às vezes você tem núcleos urbanos informais consolidados, e que a única alternativa, realmente, o licenciamento não vai funcionar mais, então só a regularização fundiária vai ser a única ferramenta passível de aplicação. Então, essa consciência e esse estímulo dos municípios já existe. Tanto é que nós somos acionados com muita frequência para que a gente faça essas cooperações técnicas. Os municípios que têm recurso, normalmente eles contratam consultorias. Eles estruturam as suas equipes e contratam consultorias, porque isso você catalisa o processo, né, da regularização, que é absolutamente complexo, não é singelo. E os municípios hoje que não têm condições financeiras de contratar uma consultoria, eles têm buscado uma estruturação das suas equipes. Mesmo que eles não consigam fazer uma regularização fundiária com a celeridade que você faria tendo uma consultoria, eles já têm iniciado. Antes de começar, né, de alguma forma. Então, o que a gente enxerga é o que os municípios têm buscado muito esse apoio, essa ajuda. Eles conhecem a ferramenta, o instrumento, eles têm muito interesse em efetivar, mas eles têm um gargalo técnico. E é onde entra a agência e o governo do estado para auxiliar, do ponto de vista operacional e logístico, nessas capacitações e na condução do próprio processo administrativo. Mila, você pode falar um pouquinho mais para a gente a respeito do acordo de cooperação técnica recém-celebrado aí entre diversos atores, entre eles a Agência Metropolitana e o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, para a questão da regularização fundiária? Do que se trata? Quais são os objetivos desse acordo? Essa iniciativa do Tribunal de Justiça é sensacional. Eu achei fantástico, porque é um núcleo interinstitucional para a regularização fundiária, com a participação de todos os atores que têm algum tipo de atuação nessa temática. Tribunal de Justiça, Defensoria Pública, Ministério Público, Agência, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o CORE, que é o Colégio de Registradores. Então, você tem todos os atores que, de alguma forma, em algum momento do processo, vai participar, compõem esse núcleo. E eu achei brilhante a iniciativa, porque nós temos gargalos hoje na regularização fundiária, que é de aplicação da legislação. Gargalos de compreensão e interpretação da legislação que está em vigor. Por exemplo, é possível fazer regularização fundiária em núcleos urbanos informais consolidados que estão em área rural ou não? Existem muitas divergências de entendimento em vários tópicos da 13465 e que esse núcleo vai vir para apaziguar de alguma forma, pelo menos no Estado. Então, achei uma iniciativa brilhante. A ideia é que a gente, nesse núcleo, consiga discutir esses pontos que são polêmicos, os pontos de divergência, que possa estruturar a ação do Poder Judiciário, inclusive nas conciliações
dentro dos processos de regularização, para que a gente evite, né, uma litigância excessiva, para que a gente torne o processo mais ágil, mais célere e, principalmente, para que a gente tenha uma convergência efetiva de todos os atores em prol da regularidade, que é o interesse de todos, do cartório, do município, do governo do estado, do Tribunal de Justiça, do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria. No final, todos buscam o mesmo resultado. Mas como é um processo muito complexo, é uma legislação recente e a gente tem a gente tem uma pouca jurisprudência, você tem uma doutrina com muitos pontos de divergência. Então, eu achei uma iniciativa brilhante. O Tribunal de Justiça realmente teve um protagonismo nessa temática diferenciado e eu acho que a gente vai conseguir avançar muito aqui no estado depois da criação desse núcleo. Bacana. Mila, mudando um pouco de assunto, recentemente a agência lançou o edital também para contratação de consultoria para elaboração do plano de segurança hídrica da região metropolitana de Belo Horizonte. A gente gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa questão desse plano e sobre a situação hídrica, né, da região metropolitana de Belo Horizonte. Eu queria só acrescentar também, né, que a gente já está vivendo um problema de escassez hídrica, né? Então, assim, Verdade. como é que isso se insere dentro desse cenário? Perfeito. Nós vivemos um cenário de escassez hídrica já há algum tempo, independentemente do desastre de Brumadinho. Mas a discussão veio à tona com mais força depois do rompimento da barragem B1 em Brumadinho, porque você tem um comprometimento da capacitação no Paraupeba, da captação no Paraupeba. Com o comprometimento do Paraupeba, você tem aí uma sobrecarga do Vélez, aí vem toda essa discussão no bojo do comitê pró-Brumadinho, que foi o comitê formado pelo Poder Executivo, o Ministério Público e todos os atores que vocês viram aí no processo, em que foram discutidas as ações dos projetos que seriam inseridos no acordo que foi firmado entre esses atores, a empresa Vale, e que foi validado pelo Poder Judiciário e posteriormente pela Assembleia Legislativa. Então, foi nesse contexto de discussão em que houve um comprometimento claro do abastecimento do ponto de vista da captação no Paraupeba, em que o IGAM, junto com a Secretaria de Meio Ambiente do Estado e a agência, propôs, no âmbito do comitê, a elaboração desse plano. A ideia do plano de segurança hídrica é justamente que a gente não fique enxugando gelo. A ideia é que a gente consiga ter um plano que faça um diagnóstico robusto da nossa realidade e que proponha ações de curto, médio e longo prazo. Porque você precisa de obras de intervenção, que normalmente são realizadas pela Copasa, você precisa de um alinhamento dos comitês das bacias, você precisa de ações efetivas do próprio IGAM, que é hoje a entidade no estado responsável pelas outorgas e pela gestão da qualidade dos recursos hídricos no estado, e ao mesmo tempo você tem uma região metropolitana cujos municípios são abastecidos por sistemas que são integrados, né? A gente tem toda uma discussão. Belo Horizonte não sobrevive só com o abastecimento que vem do município, você tem uma atuação, você tem uma captação que é integrada. Então, o Plano de Segurança Hídrica veio nesse contexto, é uma iniciativa que eu considero fundamental para que a gente consiga fazer um planejamento efetivo da gestão dos recursos hídricos, que é outra função pública de interesse comum. Vocês veem a questão da despoluição da Lagoa da Pampulha, como que envolve, é uma temática metropolitana, envolve Contagem, envolve Belo Horizonte, o drama das enchentes, das inundações nos meses de janeiro, do Arrudas, que também é um tema metropolitano, porque transcende os limites dos municípios. Então, o Plano de Segurança Hídrica vem com essa função de se pensar o planejamento metropolitano, a gestão dos recursos hídricos, principalmente depois do desastre de Brumadinho, até porque naquele momento nós tivemos mais 3 barragens que foram classificadas como nível 3 e que um eventual rompimento comprometeria ainda mais o abastecimento. Então, a ideia do plano foi essa. Nós já tivemos o edital publicado, já recebemos propostas e a nossa expectativa é que seja 18 meses de execução para a gente ter um plano para a região metropolitana. Entendi. Mila, a gente falou sobre vários projetos, né, que estão em curso aí na agência e a gente gostaria de saber quais são os próximos passos, os próximos projetos aí que estão em voga para a agência. Nós temos várias iniciativas, como nós temos aí 12 políticas públicas no guarda-chuva da agência,
Nós temos muitos projetos em curso, mas eu citei alguns que são bastante estruturantes e vou citar novamente. O Plano Metropolitano de Habitação de Interesse Social, a atualização do PDDI, que é fundamental para a nossa região metropolitana, que a gente tem um PDDI aprovado por lei, o Plano de Mobilidade da região metropolitana, que já está em curso, o apoio, assessoramento técnico, a elaboração dos planos diretores, porque sem planos diretores municipais convergentes, com planejamento metropolitano atualizados, porque a gente vive hoje uma realidade que muda com uma constância muito grande, a gente também não consegue fazer um planejamento integrado. Então, eu considero o Plano de Segurança Hídrica, né, que eu mencionei agora há pouco, que também é fundamental para a gente pensar a função pública de interesse comum, gestão dos recursos hídricos. Então, esses são, para mim, os projetos principais que estão em curso e que eu percebo como principais quando a gente pensa as 12 funções públicas da região metropolitana de Belo Horizonte. Mila, considerando aí esses 10 anos, né, de evolução da agência, a gente gostaria de saber qual é a sua opinião sobre os resultados do que já aconteceu, né, olhando para trás, nesses 10 anos. Você entende que o planejamento que foi feito atendeu as expectativas, até mesmo a questão da indução, né, que foi feita para a questão do desenvolvimento no vetor norte, levando estrutura, equipamentos, né, de grande porte para o vetor norte. Como é que você enxerga toda essa evolução nesses 10 anos de agência? Na verdade, eu não enxergo 10 anos. Eu enxergo esses 50 anos de existência da nossa região metropolitana, né? Porque a gente tem um legado do Planbel, da atuação do Planbel, da Fundação João Pinheiro, e que a agência é herdeira desse legado. Então, ontem mesmo eu fiz uma reunião com a mais recém-criada região metropolitana de São José, e como que nós somos procurados por outras entidades metropolitanas para conhecer a nossa realidade, porque a realidade da região metropolitana de Belo Horizonte, o nosso arranjo, a forma como ele funciona ao longo desses anos todos, é uma inspiração para as outras entidades metropolitanas. Então, o planejamento metropolitano tem seus desafios, principalmente por causa da autonomia municipal. A gente precisa sempre de estímulos à adesão, como eu mencionei logo no início. Mas eu percebo que nós evoluímos muito. E eu percebo que podemos evoluir mais se a gente conseguir arregimentar os municípios de forma que a gente faça uma governança realmente integrada. Então eu sou uma otimista, como eu mencionei, eu vejo com bons olhos o planejamento que foi feito até aqui. Não é simples, né, fazer um planejamento de uma região metropolitana como a nossa, a terceira maior do Brasil. Temos a 6766, que é o grande marco do parcelamento do solo no Brasil, teve a participação da Fundação João Pinheiro, do Planbel, na sua concepção. Então, vejam como que nós temos um arranjo consolidado, nós temos um planejamento consolidado no Brasil, né, como referência no Brasil. E a despeito dos gargalos, eu acho que nós avançamos muito. Essa vetorização da região metropolitana é uma forma de planejamento muito rica. Justamente por ela ser muito grande, se a gente não pensar a região metropolitana pelo vetor sul, vetor oeste, vetor leste, vetor norte, se a gente não pensar o estímulo ao desenvolvimento vetorizado, a gente não consegue avançar, se a gente pensar sempre do ponto de vista do bloco região metropolitana, até porque ela é muito diversa. A gente tem, por exemplo, Itaguara, Itatiaia e Sul, que está bem na beirada, que tem uma ligação muito grande com Divinópolis e Itaúna, que não são região metropolitana, assim como Baldim tem uma conexão grande com Sete Lagoas, que também não é região metropolitana. Então, a vetorização ela é fundamental para a gente poder pensar o planejamento efetivo. Então, eu acho que é uma trajetória rica, uma trajetória muito bem sucedida e que vai avançar muito, principalmente pós-Estatuto da Metrópole, que é a nossa Lei 13.089, desde 2015, que está em vigor, e que tem todos aqueles instrumentos, né? Quando nós começarmos a aplicar efetivamente, quando a gente tiver um plano diretor metropolitano aprovado por lei, a gente conseguir utilizar os instrumentos do Estatuto, como operação urbana, consociada interfederativa, eu acho que a gente vai ver mais resultados pensando a governança integrada.
Mila, para a gente finalizar aqui as nossas perguntas, eu gostaria de te perguntar, você falou para a gente que a agência está contratando, né, agora consultoria para elaboração, a atualização do PDDI, né? Uhum. E a gente vê outras grandes cidades que estão na contramão, né, a respeito da cidade de São Paulo, né, que está adiando, na verdade, a atualização do plano diretor deles por causa da questão da pandemia, porque existe a questão do prejuízo da participação popular, né, sobretudo da população que é considerada vulnerável, né? Existiu essa polêmica aqui quando se pensou no PDDI? O que você pensa sobre o assunto? Esse é um assunto que veio à tona em vários momentos da pandemia, desde março do ano passado, né, quando a gente entrou no agravamento do nosso contexto pandêmico, e foi um debate muito próximo, muito estreito que a gente teve com o Ministério Público, não só por causa do PDDI, mas principalmente por causa dos planos diretores municipais que a agência tem assessorado, que são 7 hoje. Como fazer audiências públicas de modo a conciliar a segurança dos protocolos sanitários, mas ao mesmo tempo propiciar a participação efetiva das pessoas. No início da pandemia, isso foi um dificultador e ficou tudo em suspenso. Porque realmente, primeiro, nós não sabíamos quanto tempo duraria a pandemia, a utilização dos recursos de tecnologia para propiciar a participação também foi recente. Então, no início, houve uma suspensão, até que depois isso foi, até por causa do contexto, né, que foi sendo amenizado com o processo de vacinação, etc., o Ministério Público, junto com a agência e com os municípios, começou a utilizar um sistema híbrido, que é o que a gente tem utilizado hoje. Então, o município disponibiliza um espaço físico para a participação das pessoas, seguindo todos os protocolos sanitários, e ao mesmo tempo faz a transmissão pela internet, pelo YouTube, cria um canal do município, né, de divulgação desse trabalho. O plano diretor normalmente tem o espaço físico, né, o espaço plano diretor tanto virtual no site da prefeitura, quanto o espaço físico mesmo. Então hoje a gente tem adotado o sistema híbrido. E ele tem funcionado bem, porque ele propicia a participação virtual de quem não tem disponibilidade de estar presencialmente, e, ao mesmo tempo, propicia, quando o município cria esse espaço, que as pessoas que não tenham acesso virtual possam participar presencialmente. Isso facilitou também muito o nosso trabalho. Como é a 3ª maior região metropolitana do Brasil, quando você presta um assessoramento para tantos municípios, você conseguir conciliar um sistema híbrido, você atenua vários deslocamentos, você consegue fazer reuniões com os grupos de acompanhamento, reuniões virtuais. Então, foi um ganho. A pandemia trouxe uma discussão, não só para os planos diretores, mas do teletrabalho, do funcionamento das instituições, que vai ser muito rico do ponto de vista do debate da efetividade, da eficácia, né, do nosso trabalho. Mas hoje eu percebo o sistema híbrido, do ponto de vista da elaboração dos planos diretores e da atualização do PDDI, como uma forma que tem funcionado bem. Tá. Bom, pessoal, por hoje é só. Mila, a Fundação Israel Pinheiro e todos nós aqui presentes, agradecemos muito a sua participação. Foi um prazer tê-la conosco. O debate foi muito rico. Você trouxe pra gente muitas experiências e muito conhecimento, né, que enriquece esse projeto. E é isso. Agradecemos você pela participação. Eu que agradeço. Foi um grande prazer participar com vocês. A agência está à disposição para novas conversas, novos debates, para o compartilhamento dos projetos. E eu agradeço efetivamente a possibilidade de discutir todos esses temas que são os gargalos que a gente enfrenta no cotidiano. Muito obrigada. E, pessoal, para quem quiser conhecer mais sobre a Fundação Israel Pinheiro, acesse o nosso site www.israelpinheiro.org.br. Todos os nossos projetos estão condensados no site, diagnósticos, relatórios, para você conhecer todos os projetos. E caso você queira, esteja passando em Brasília, temos o Espaço Israel Pinheiro, que fica na Praça dos Três Poderes. É um espaço voltado para o desenvolvimento socioambiental de escolas, né, um memorial da vida de Israel Pinheiro. Então, faça parte desse projeto e nos visite. E temos também em Caeté
o Museu Casa de João Israel Pinheiro, que traz toda a história do Israel Pinheiro, de seu pai, João Pinheiro. Fique à vontade para nos conhecer e participe conosco dessa trajetória do FIPcast. Muito obrigada!